preparando a palavra hoje à tarde, conversando com Deus. Passei a tarde em comunhão com o Espírito Santo. Confesso a você que eu não... Às vezes a gente ora, a gente busca. E parece que os nossos ouvidos estão tampados, sabe? Escutar a voz de Deus é um grande desafio. E depois que se você escuta a voz de Deus, o seu grande desafio é discernir se isso é Deus ou sua alma falando, né? E eu confesso aos irmãos que eu preparei uma mensagem muito técnica, muito teologicamente fundamentada. E eu ia pregar sobre o reino de Deus e seus principais aspectos. Quem sabe um dia, estava eu aqui no culto, orando e adorando, como você, e aí o Espírito Santo falou comigo, aquela palavra lá, campeão, vamos deixar ela para outro dia? Eu falei, uai, você aqui manda, se o senhor falar, o senhor se responsabiliza, né? Aí o senhor me disse assim, ó, lembra aquele versículo tal? Lembro, então abre lá o capítulo, vamos ler aquele capítulo. Eu falei, amém. E durante o louvor, o Senhor mudou a palavra. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isso é bom por um lado e preocupante por outro. Bom por um lado porque a gente percebe que a gente fica na dependência do Espírito Santo, amém? Ruim de outro lado porque eu particularmente não suporto pregador que não tem esboço. É uma dificuldade que eu tenho. O cara entra, sobe no púlpito para pregar sem esboço, irmão, eu já fico com o sapato preparado. Que para ele falar uma asneira, eu já só com a sapatada nele de baixo para cima, né? Então, esse é o meu lugar de fala, o lugar de um ambiente hostil, porque o esboço está no coração de Deus. Amém? Então, feche seus olhos, eu pedi o pessoal trazer água para mim, por favor. Deus, obrigado pela tua doçura. Obrigado, Senhor, porque eu vejo e percebo que o Senhor quer falar com o teu povo essa noite. Obrigado porque o Senhor já preparou essa palavra no seu coração desde a eternidade. E hoje ela vai ser liberada aos nossos corações. Que o rema de Deus, que o rema da tua palavra, Senhor, se manifeste no nosso espírito. E que haja revelação do caráter de Cristo nas nossas vidas através da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, fale conosco. Fale comigo, fale com o teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abre comigo Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12, quem achou, diga amém. Diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Diz comigo, aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que
o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado entre dois lados. Desejo partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário. Eu desejo partir, contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, ou pela fé no Evangelho. Sem que de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês, fala comigo, pois a mim, me foi dado o privilégio, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Glória a Deus. Essa carta de Filipenses foi uma carta escrita por Paulo à igreja de Filipe. Foi escrita durante a primeira prisão de Paulo. Paulo foi preso por várias vezes. Na sua primeira prisão, ele escreveu a carta aos Filipenses. A igreja de Filipenses foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Um irmão, um profeta, lá no livro de Atos, a Bíblia denomina ele como varão da Macedônia. Atos 16, 9 e 10. Sonhou que Paulo ia para uma viagem missionária na cidade de Filipe, na região de Filipenses. E Paulo foi movido, soprado pelo Espírito para a região de Filipenses. E lá ele pregou em Filipe, nessa cidade. E a cidade se converteu e houve uma grande libertação na cidade. Foi onde ele confrontou a deusa Diana e os sacerdotes da deusa Diana. E aí quiseram matar Paulo, mas a cidade se converteu, Deus operou um milagre e o reino de Deus foi estabelecido naquela cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. O interessante desse texto, do capítulo 1 de Filipenses, é que a gente percebe que a pregação do Evangelho destravou uma consequência terrível na vida de Paulo. A vida cristã, a vida raiz, irmão, o viver o cristianismo raiz, viver o evangelho raiz, não esse evangelho soft, light, que está rolando por aí. Viver o evangelho raiz pode te causar
terríveis prejuízos. Quem está entendendo? Paulo, então, depois de pregar na cidade de na cidade de Filipe, a igreja de Filipenses é inaugurada. Vários discípulos passaram por lá, discípulos de Paulo passaram por lá. A igreja foi estabelecida, existia um diaconato forte na igreja de Filipenses. Eles eram homens que estavam firmes na palavra. E se você continuar lendo a carta de Filipenses, você vai perceber que Paulo diz: olha, eu escuto falar sobre vocês, e escuto que o amor que existe entre vocês é um amor lindo. Vocês realmente entenderam o evangelho e vivem em comunidade nesse evangelho. Uma comunidade de fé, onde um se preocupa com o outro em amor. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Porém, você vai perceber Paulo muito preocupado com a firmeza dos irmãos, a estrutura que os irmãos precisam alcançar em Deus, solidificar em Deus, para manter uma vida íntegra, fundamentada na palavra, fundamentada no amor e fundamentada no testemunho de que o evangelho é a mensagem de Deus para salvar o mundo. Olha o que ele disse: vivam de forma digna o evangelho, para que o mundo perceba o contraste entre uma vida fora do evangelho e uma vida no evangelho. Mas aí você continua lendo e você percebe que Paulo sofreu horrores de perseguição, de morte, por viver esse evangelho. Ora, mas como pastor é possível, neste tempo chamado hoje, perceber o evangelho como uma potente fonte de sofrimento? Já que nos ensinaram que se eu aceitar Jesus, eu vou ganhar 1 milhão. Jesus vai me dar um carro novo, uma casa nova, um salário novo, uma empresa nova. O que mais que te falaram sobre Jesus? Que ia ser fácil? Que Jesus ia resolver todos os seus problemas? O que mais que falaram sobre Jesus? Não é isso que a vida do apóstolo Paulo e o evangelho de Jesus nos ensina. Perceba, por que Paulo pensa o evangelho desse jeito? Por que Paulo percebe a realidade da vida fundamentada no evangelho deste jeito? Passiva de ser sacrificial, passiva de ser uma vida em dores. Você consegue perceber que Paulo, quando ele pensa o evangelho e quando ele escreve o evangelho, ele escreve em uma particularidade, dizendo que você vai viver em dores. Não é viver tendo dores, é viver em dores. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Ora, por pregar o evangelho, eu fui preso, estou na cadeia. Mas olha só que interessante, mesmo eu estando preso, os irmãos estão sendo motivados pela vida em dor que eu levo. E estão pregando com mais fé, estão pregando com mais força, estão pregando com mais determinação. Escute, meu irmão, e aqui uma reflexão me cabe, amado, o quanto as suas dores motivam as pessoas a viverem mais o evangelho. Ou você tem chorado, igual um bebezinho chorão. As nossas dores, as nossas lutas, irmão, quando são vencidas no evangelho, quando são vividas no evangelho, precisam causar motivo de escândalo para o mundo e motivo de determinação de vida e fé para a igreja. Ai, pastor! Está desabando o mundo!
Evangelho te propõe uma vida de fé, e quando as lutas aparecerem, irmão, você vai viver essas lutas, e a sua fé, e a sua vida fundamentada no Evangelho, precisa motivar as pessoas a viverem uma fé em Cristo genuína. Escute, preste atenção no que eu vou te dizer. O sofrimento tem mais poder do que a bonança. Se você não entendeu isso ainda, você vai continuar chorando igual um bebezão e não vai crescer. Escute, existe uma... Escuta, eu vou te explicar agora. Presta atenção nisso. Por que é que Deus nos coloca ou permite que nós estejamos em situações de sofrimento? Por quê? Deus não nos ama? Por que que Deus quer ver um filho dele sofrendo? Pergunta para você. Consegue perguntar? Eu queria um pedestal. Tem. Por que que Deus, sendo um pai de amor, gracioso, maravilhoso, pode permitir que os seus filhos sofram? Como é possível um Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna? Como esse Pai, esse Deus, pode permitir que eu sofra? Pergunta para o seu irmão, como é possível que Deus permite isso? Pergunta, irmão, pergunta aí. Como é possível que Deus permita que eu sofra? Agora eu vou te dar um tempo para você responder. Por que que Deus permite? Responde aí para o seu irmão. Por que é que Deus permite que você sofra? Você tem coragem de responder? Bom, na visão católica, apostólica, romana, Deus está te castigando. Eu falei isso para uma pessoa essa semana. Deus está te castigando, seu pecador miserável. Agora você vai sofrer, porque você, sabe, aquele Deus católico que bate, que tem um chicote na mão, e estrala. Tudo bem, pensar assim faz parte, porque nós também fomos catequizados com esse pensamento do Deus velhinho, barbudo, sentado no trono, com um raio na mão. Pecou? Na cabeça. Não é? Existe uma cultura desse Deus meio Zeus, que promove nos seres humanos uma caçada às bruxas, uma caçada por aqueles que erram. Mas a verdade é que Deus, antes de falar isso, olha só que interessante. Quantos aqui são pais? Levante sua mão. Pai e mamãe. Isso, obrigado. Quantos aqui são pais de crianças acima de 8 anos? Levanta a mão. Amém. Então escute o que eu vou te falar. Você que é pai de criança acima de 8 anos, se estiver fazendo a coisa certa, vai me entender. Amém? Fala amém, irmão. Amém. A criança tem 8 anos de idade. A vida dele, a vida dela é estudar. Concorda comigo? Tem que estudar, irmão. Tem boca. Tem boca. Mas aí a criança chega da escola e a primeira coisa que a criança quer fazer é fazer o quê? Comer e assistir desenho. Ou jogar videogame. Pegar o celular. Pegar o tablet. E assim por diante. Se você fala
pro abençoado assim: ô campeão, você tem tarefa? Tenho. O que é que você está fazendo na frente da televisão? Ah, pai, acabei de chegar da aula. O que é? Tarefa. Você sabe que você tem a sua rotina. Chegou da escola, toma banho, come e tarefa. Não tem que discutir, não tem que ficar mandando. É rotina, tarefa. Ah, pai! Tá sofrendo? É claro que tá. Acordou, acordou, campeão? Bom dia, pá, beijo, pá. Faz o leite, toma café. E agora? Qual que é a rotina? Lavar banheiro. Ah, pai. Juntar cocô de cachorro. Sua responsabilidade. Não discuto. Vai imediatamente. Aí você vai lá. Eita glória, Deus está falando. Aí você vai lá espiar para ver como que o abençoado está fazendo, né? Olha lá, ele está assim, ó. Juntando os cocô. Meu pai, eu queria estar assistindo isso. Aí você olha e fala assim, não é fácil obedecer. O sofrimento, muitas vezes, é uma ferramenta de Deus para nos educar à obediência. Nós obedecemos mediante profunda renúncia. Nós obedecemos mediante muito sofrimento. O apóstolo Paulo, preso nas suas cadeias por conta da pregação do evangelho. Eu quero lembrar vocês que a vida do apóstolo Paulo no primeiro século foi uma vida de perseguidor do evangelho e depois do encontro que ele teve com Jesus, a perseguido por causa do evangelho. A grande questão, irmãos, é que o sofrimento que nós vivemos, as dores que nós vivemos, muitas vezes é ferramenta de Deus para que a gente aprenda a obedecê-lo. Para que a gente aprenda que é no sacrifício da obediência, que é no sacrifício da pregação, que é no sacrifício do amor, que é no sacrifício do perdão, que é no sacrifício de viver uma vida em santidade, que é no sacrifício de viver uma vida em comunidade. É no sacrifício, meu irmão, que o caráter de Cristo é formado em nós. E Paulo escreve essa carta porque ele pensava assim do Evangelho. Ele sabia da história de Jesus. Ele entendeu o sacrifício de Jesus. E entendeu que foi a partir do sacrifício de Jesus que foi dado a ele o presente. E a confiança que Deus teve nele de pregar o Evangelho para os gentios. Então, na mente de Paulo, a teologia da vida cristã está fundamentada em sacrifício. Para Paulo, não é possível viver o evangelho longe do sofrimento sacrificial. Então, mais uma vez eu te pergunto, o quanto do seu sofrimento é capaz de motivar alguém a viver uma vida de fé em Cristo, a viver uma vida fundamentada no Evangelho, a viver uma vida cristã de verdade e pela verdade. Meu Deus, pastor, como isso é possível? Como é possível motivar alguém pelo sofrimento? Horas, olha como isso é incrível. Foi pelo sofrimento de Cristo, foi pela cruz de Cristo, foi pela via dolorosa, foi pela entrega, pela paixão de Cristo que nós estamos aqui hoje. Você percebe que o sofrimento tem a capacidade de motivar mais do que a vitória? Escute o que eu vou te falar. A vitória motiva poucos. Pergunta por quê? Poucos conhecem o sabor da vitória.
Presta atenção. Quem aqui já comeu um carpaccio? Levanta a mão. Vocês estão chique, né? Escuta. Quantos aqui já comeram uma paella? Vocês estão chique, né? Quantos aqui já comeram caviar norueguês? Levanta a mão. Norueguês. Levanta a mão. Pois é. Beleza. Então, a chiqueza parou no limite, né? Eu entendo. Escute. Presta atenção. Se eu te convidar para comer um caviar norueguês, que custa aproximadamente R$3.000 a latinha. Você vai olhar para mim e falar, pastor, tem essas bolinhas pretas aí? R$3.000? Pastor, vamos comer baguncinha? Baguncinha com maionese temperada, pastor. Aquele hambúrguerzão top, pastor. Que você puxa o queijo assim, ó, ele bate na sua cara, a hora que volta. Pastor, 3 barão nessas bolinhas pretas aí. Escute. Quem já provou a vitória, irmão, sabe e quer estar lá o tempo todo. Quem come esse tipo de comida, não come baguncinha. Não quer comer o baguncinha. Por mais que seja gostoso, ele não come. Agora, nós, réis mortais, quando a gente fala de baguncinha, nossa perna até treme. Nossa perna até treme, irmão. Por quê? Porque a gente não sabe o sabor que tem o caviar. Então, escute o que eu vou te falar. O sofrimento é mais potente porque fala com mais gente. O sofrimento tem mais potência de motivar as pessoas porque você está em sofrimento. Tem um monte de área da sua vida que está caída, que está com problema, que está te fazendo sofrer. Jesus motivou o mundo pelo seu sofrimento. Escute, presta atenção. Você não viu Jesus sentado no trono. Você viu Jesus sentado no trono? Você viu a vitória? Então o que te motivou? A cruz. Então você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que o seu sofrimento precisa ser vivido por você de uma forma tão íntegra, tão balizada pela palavra de Deus, tão fundamentada pela palavra de Deus, que vai motivar a vida das pessoas a viverem uma fé em Cristo, mediante todo o sofrimento que elas vivem. Mediante o sofrimento delas. Elas vão olhar para o sofrimento delas e vão perceber que Cristo também morreu, também sofreu, também foi amassado naquela cruz, furado naquela cruz. E esse sofrimento precisa fazer, sabe, como é que chama? Eu preciso como é que chama aquilo? Conectar. Não, me conectar, eu preciso me ver naquele sofrimento. Eu preciso perceber aquele sofrimento. Mas, meu Deus, aí o diabo, o diabo não, os crentes. Aí os crentes, quem que gosta de sofrer, né, irmãos? É difícil gostar de sofrer. A não ser que seja uma pessoa muito doente. E o sofrimento faça parte de um ciclo depressivo, derrotista, Fala mais alto, eu escutei. Autolesivo, isso. Eu ia falar que automassacrante, sabe? Que tem pessoas que se acostumam a sofrer e não conseguem perceber a existência fora do sofrimento. E aí elas se colocam no sofrimento. Então, assim, a vida está muito feliz. Deixa eu bater a cabeça na parede, ter um traumatismo craniano, para ver se
e chega na normalidade. Entendem essa doença? Então, isso é muito forte na vida dessa geração. Essa geração é uma geração cíclica de sofrimentos. É burnout, é depressão, é ansiedade. Então, são ciclos de sofrimento que se sobreestabelecem um em cima do outro, e a pessoa não consegue sair disso, ela não consegue perceber que a vida não é uma constante em sofrimento. Uma hora você tem que sair dele. Posso ouvir um amém? Amém. Uma hora você tem que vencer ele. Olha Paulo diz assim: olha, eu sei que eu estou preso, eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou sofrendo por causa de Cristo, e espero que o meu sofrimento motive vocês a serem mais audaciosos, a terem uma vida de fé com mais intensidade, a pregarem o evangelho com maior audácia. Porém, a minha esperança é que eu vou sair daqui. O sofrimento vai passar. Posso ouvir um amém? Então, existe uma diferença entre o pensamento de Paulo e o pensamento dessa geração derrotista, perturbada. Porque Paulo, quando olha para Jesus, ele vê um amor sacrificial. Ele vê um amor que não tem problema em sofrer por amor de Deus. Paulo percebe um Cristo que preferiu o sofrimento da cruz do que assentar-se no trono de César. Porque todo mundo queria um Cristo que chutasse César e se assentasse no trono de César. Jesus foi o Cristo que preferiu a cruz do que o trono de César. Como é possível pregar um evangelho em que o sofrimento da vida cristã, sofrimento, por quê? Porque não é fácil obedecer. Sofrimento porque a vida cristã exige renúncias. Sofrimento porque viver uma vida cristã fundamentada na palavra significa que você vai ter que renunciar aos seus desejos, renunciar aos seus direitos, renunciar, os seus sonhos para viver o que Cristo quer que você viva. Muitas vezes vão chacotar você, vão tirar sarro da sua cara, como já fizeram comigo. Você virou crentezinho de ir para a igreja? Nossa, você virou crentezinho, está todo domingo batendo ponto, dando dinheiro para o pastor? Muitas vezes é sofrer perseguição por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Por quê? Porque a fé em Jesus, o amor que você tem em Jesus, ter a consciência da onde Jesus te tirou, daquele montouro de pecado, daquela vida infeliz, abandonada na sua solidão. Jesus te resgatou de lá e te deu vida. Essa consciência para você é muito mais elevada, é muito maior do que todos os seus direitos, do que todas as suas paixões carnais, do que todos os seus desejos. É muito mais elevado para você do que tudo que o mundo oferece, tudo que o pecado oferece. E aí você olha para Cristo e deixa o resto tudo, você abandona tudo. Você simplesmente abandona tudo. E isso, meus irmãos, começa com sofrimento e termina em glória. Isso começa com um grande sofrimento, mas o final disso é glória. Você pode dar um glória a Deus? Então, como o seu sofrimento, como as suas lutas estão motivando as pessoas que estão ao seu redor? Tem gente que você vai conversar com a pessoa, e aí, como é que você está? Ai, pastor, está dando tudo errado. Ai, pastor. Você conversa com a pessoa, tipo assim, você fica uma semana sem falar com a pessoa.
Aí, chega domingo, você conversa com ele, como é que você está? Aquele homem, aquela mulher, aquele filho, ai, meu patrão, pastor, estou sem dinheiro para tudo, pastor. O cartão de crédito está me batendo, pastor. Aí você fala, rasga o cartão de crédito. Não posso, pastor, eu não tenho condições de fazer isso. A minha alma está aquele cartão está da minha alma, pastor. Aí, você pode orar por mim, pastor. Aí você fala, tipo, eu oro, né? Mas eu sei que se não cortar o cartão não vai melhorar. Eu sei que se você não se converter de verdade, as coisas não vão mudar. Mas vamos orar, né? De graça receber, de graça dai. Vamos lá, vamos orar. Aí, beleza, você fala assim, ufa, essa semana a pessoa, em nome de Jesus, vai, né? Aí você chega todo empolgado, o pastor chega aqui na igreja todo empolgado, ai, tá, glória, viu fulano na porta dele. E aí, pai do Senhor, como está? Mas não sabe o que aconteceu, mas não. A grande questão, meu irmão e minha irmã, é a sua posição em Deus, mediante o sofrimento. Qual é a postura do seu caráter, do seu coração, quando o sofrimento corta a sua carne e você sente dor? Qual é a postura? Qual é a postura, a sua posição diante dessa dor? Quanto mais o seu coração é de Cristo, mais a sua postura é semelhante à postura de Cristo. Eu quero lembrar com vocês qual foi a postura de Cristo. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Não reclamou. Vocês conseguem perceber Cristo descendo da cruz, quebrando a cruz e mandando Deus matar todo mundo? Esse seria César. Esse não seria Cristo. Ele escolheu a cruz. Por amor a mim e a você. A postura diante do sofrimento reflete o quanto Cristo está formado em você ou não. Pessoas menos crentes, que têm menos caráter de Cristo, são as que mais dão alarme. Acende a sirene e manda... Por quê? Porque não entenderam ainda o papel que o sofrimento tem de formar o caráter de Cristo na nossa vida. E preste atenção no que eu vou te dizer. Você que vai discipular alguém um dia, você está em processo de discipulado, escuta o que eu vou te dizer. Enquanto essa pessoa não se converter verdadeiramente, a conversa dela vai ser sobre... Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Enquanto ela não se converter. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sempre. E aí chega o apóstolo Paulo e fala, olha, presta atenção na revelação que eu tenho para vocês, igreja de Filipenses. Presta atenção. Escute. Eu estou preso, mas a minha alma está livre. Estou eu aqui preso, mas a minha prisão já é notada por toda a guarda pretoriana. Olha que loucura! Os pretorianos, que são aqueles guardas romanos que guardam César, que são seguranças particulares de César. Se você quer conhecer os guardas pretorianos, assistem o filme Gladiadores. Eles usavam uma roupa roxa e preta. A armadura deles era diferente, a espada diferente, o escudo diferente. Era uma guarda de elite especializada em guardar a segurança do César, do imperador. Paulo, preso em Roma, ele disse, a minha prisão já é notada por toda a guarda pretoriana, ou seja, o cara mesmo preso, mesmo em sofrimento, Deus transbordava dele a ponto de pegar os guardas pretorianos e bater.
bater na cara deles a graça. Espancar eles com a violência da graça. Isso chacoalhou César. Isso chacoalhou o Império Romano. Porque o exército de maior elite, ou seja, a equipe de maior elite do exército romano, que eram os pretorianos, estavam começando a se converter ao evangelho. Como mandar um pretoriano para o Coliseu? Era inadmissível para César. Porque era uma falha muito grande. É melhor soltar Paulo do que deixá-lo preso. Ele vai converter o palácio inteiro. Percebe onde o sofrimento pode te levar? Cresce. Cresce em Deus. Porque o seu sofrimento, o sofrimento que você passa, além de ser ferramenta para Deus formar o caráter de Cristo em você, vai ser ferramenta para alcançar aqueles que sofrem. Dá um amém aí, irmão. Mais um ponto. E aí é o versículo chave da vida do apóstolo Paulo. Em maturidade. Quando a gente alcança um certo nível de maturidade, a gente foi um pouco arrogante. Quando se alcança um nível de maturidade, quando se alcança um nível de maturidade em Deus, e você é uma pessoa experimentada em dores, você entende com mais propriedade o que Paulo disse. Olha, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa, Paulo dizendo aqui no texto. Estou interpretando para você. E eu subi até o terceiro céu. Não sei se foi em carne, não sei se foi em espírito, mas eu sei que eu estava lá. Tudo que eu vi lá me deu vontade de ficar. Eu não queria voltar. Mas eu estou aqui preso. Mas a minha vontade não é de ficar vivo. A minha vontade é de morrer logo, para poder ir. Para onde Paulo queria ir? Não. Paulo não queria ir para o céu. Para onde Paulo queria ir? Paulo queria ir para onde Jesus levou ele. Era no céu? Para onde é que Jesus levou Paulo? Posso te falar? Para dentro do coração dele. Para dentro do coração de Jesus. Paulo conheceu profundamente o coração de Jesus. E aí, Paulo olha para a vida de cadeias, vida de perseguição, vida de risco de morte, para toda aquela loucura de Roma. Os gregos numa cultura pornográfica maldita. Os romanos numa cultura de poder dinheirista, nada muito diferente do que é hoje. Eu acredito que se os gregos e se os romanos tivessem internet, não seria nada diferente do que nós vivemos hoje. E aí, irmãos, Paulo olha para aquilo, Paulo olha para Cristo e entende o coração de Cristo. E Paulo diz assim: não acredito que eu vou ter que viver nessa vida, neste corpo carnal que eu tenho que fazer cocô, xixi, que eu sinto dor, que eu tenho que comer. Não acredito que eu vou ter que submeter tudo aquilo que eu experimentei dentro de Cristo a essa vida caída. Não acredito nisso. Aí Paulo fala assim: estou dividido. Estou sendo puxado por um lado pela vontade de ir viver com Cristo. Mas estou sendo puxado por outro lado pela sua necessidade de que eu esteja aqui. Aí o amor sacrificial
que ele viu em Cristo, falou alto. Então que eu esteja aqui. Para que através da minha vida, vocês sejam edificados em Cristo Jesus. Sabe por que o sofrimento não faz sentido para essa teologia da prosperidade, para o triunfalismo? Sabe por que o sofrimento não faz sentido para esses caras? Porque eles não entenderam quem é Cristo. Sabe por que o sofrimento não faz sentido, meus irmãos? Porque eles não entenderam o quanto Cristo te amou para morrer na cruz. Quando você entende o tamanho do amor de Jesus para segurar aquela cruz por 8 quilômetros, pesando 60 quilos nas costas dele, sendo massacrado pelos chicotes romanos, depois sendo grudado naquela cruz, e você percebe que esse amor fez com que ele morresse, se entregasse mudo, sem falar nada. Olha a palavra que Jesus liberou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse você lá, irmão, com todo o poder do universo, o que você ia fazer? Escute, se fosse você, olha a visão de Jesus. Ele estava grudado na cruz, a visão dele era de cima para baixo, e o sofrimento dele não era pela cruz, o sofrimento dele era pelos homens que estavam ali. A causa do sofrimento dele estava ali, eram os homens. Qual é a sua postura diante daquilo que te causa dor? Qual é o seu posicionamento diante daquilo que te causa dor? O de Cristo foi perdoar. O de Cristo foi de amar. E o de Cristo foi salvar. Perdoe o seu marido, perdoa a sua esposa. Ame ele e ame ela, e salve o seu casamento. Perdoa o seu patrão, ame o seu trabalho e salve o seu emprego. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem a postura que Cristo teve diante daquilo que te causa sofrimento. E aí agora você percebe que para Paulo, o morrer de verdade é lucro. E o viver? Não tinha outra forma. O coração de Paulo estava em Cristo. A mente de Paulo estava na esperança de viver aquela vida que ele viveu em Cristo, na onde Deus o levou no arrebatamento. Para Paulo, o desejo era viver com Cristo, mas o propósito era edificar a igreja. Bom, dá uma outra pregação, né? O seu desejo e o seu propósito geralmente são antagônicos. O seu desejo só se alinha com o seu propósito quando Cristo está no meio. E você sempre vai viver sendo puxado para um lado ou para o outro. Ou para o seu desejo, ou para o seu propósito. Ou para o seu desejo, ou para o seu propósito. Quem cede por desejo, irmão, divorcia, larga o emprego, bate no filho, vai embora. Quem vive no propósito, mantém firme. É fácil? Não. É mais fácil ceder para o desejo. Paulo vivia constantemente sou puxado de um lado, sou puxado do outro. Agora perceba, em outra passagem ele diz assim, presta atenção. Aqueles que militam, aqueles que guerreiam, aqueles que vivem o evangelho,
não fique preso na terra. Porque quanto mais preso na terra, mais forte é o que te puxa para ela. E aí Paulo continua. E ele diz, olha, o sofrimento não é algo tão pesado como vocês possam imaginar. Porque, na verdade, é um grande privilégio. Cara, que loucura isso. Como assim um privilégio sofrer? Como isso é possível? Que mente maluca que é essa que é capaz de conceituar um privilégio a partir do sofrimento? Na verdade, o privilégio é o oposto do sofrimento. Quem é privilegiado? Aquele que não sofre. Concorda comigo? Por que é que eu tenho privilégio? Para que eu não precise passar 2 horas na fila. Eu sou privilegiado. Eu tenho um cartão Gold, Ramos Line, Master, Ultra Mega Top, Power, que quando eu apresento ele lá, o aeroporto abre uma portinha, eu passo do lado e falo assim para o pessoal da fila. Falou, hein? Fui. Sala VIP. Isso é um privilégio. Correto? Mas Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo, olha, é um privilégio sofrer por Cristo. Como isso é possível? Vai contra tudo que nós aprendemos no mundo. Que eu tenho que trabalhar para ter privilégio, que eu tenho que ganhar dinheiro para ter privilégio, que eu tenho que ser pastor para ter privilégio, que eu tenho que ser líder de não sei o quê para ter privilégio, que eu tenho que ser político para ter privilégio. Tudo que Paulo está dizendo é o oposto do que a gente aprende. E agora? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Cara, que loucura. Que evangelho que é esse? Que nos coloca em posição de sofrer por Cristo. Escute, presta atenção. O que somos nós diante da glória de Deus para termos um privilégio de sofrer por Cristo? Deixa eu tentar fazer você pensar um pouquinho sobre isso. Como é possível? Como é possível extrair ouro da terra? Como que se extrai ouro da terra? Se extrai ouro da terra minerando a terra. Para se extrair ouro da terra, olha aqui para mim, você tem que fender a terra. Você tem que cortar a terra. Você tem que ir profundo na terra. Você tem que dissecar a terra. Você precisa minerar a terra, você precisa... Como é que chama aquele negócio? Peneirar, o que mais? Bateia. Como é que é esse verbo? Bateiar? Bateiar? Falei certo. Você precisa peneirar a terra. Você precisa bateiar e tirando o que não presta até achar o ouro. Escute. É um privilégio da terra dar ouro. A terra poderia só ser terra e não ter valor nenhum. Mas é um privilégio enorme que Deus escondeu o ouro na terra. Para a terra, é um enorme privilégio. Escute, quem somos nós para sofrermos por amor de Cristo? Sendo que o nosso destino era queimar
a eternidade inteira no inferno. O privilégio não é apenas crer em Cristo. O privilégio agora também é sofrer por Cristo. Por que sofrer por Cristo é um privilégio? Você consegue pensar nisso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Por quê que sofrer por Cristo é um privilégio? Olha aqui para mim. Porque assim como a terra, como é um privilégio para a terra, ser mineirada por nós e dar ouro, assim é o sofrimento. Quando nós sofremos por Cristo, ele gera em nós peso de glória, galardão, que vai passar pelo fogo. E o privilégio que você teve, sem nenhum tipo de sofrimento em Cristo, vai queimar como palha. Mas o sofrimento que você teve por amor de Cristo, quando você deveria ter espancado aquela pessoa, e você perdoou, mesmo sendo a coisa mais difícil que você deveria fazer, e você olha para a pessoa e fala, cara, eu te perdoo, mano, te libero, vai em paz, Deus te abençoe, e você vira as costas e renuncia ao direito de dar uma bufetada. E você olha para a sua vida e fala, Deus, eu fiz isso porque eu te amo. Eu fiz isso porque eu amo Jesus. Mas a minha vontade... Sabe, esse sofrimento por amor de Cristo, meu irmão, é muitas vezes expressar o próprio caráter de Cristo nas nossas ações. É transbordar a vida de Cristo nas nossas situações mais hostis, mais complexas, que mais nos causam dor. Sabe? Isso é uma vida muito complicada. Não é fácil viver assim. Mas é esse privilégio que nós temos de padecer por Cristo, que vai nos dar galardão, presença de Deus, que vai fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam motivadas a viverem uma vida com mais fé em Cristo. Vai chocar a guarda pretoriana ao seu redor. Os caras vão ficar sem entender, vão olhar e falar, cara, eu bateria. Por que esse cara não bateu? Eu faria tudo o contrário. Por que essa pessoa fez? Por que essa pessoa não agiu com violência? Por que essa pessoa me amou depois de tudo que eu fiz para ela? Isso é muito contrastante com a posição de uma vida mundana. As pessoas não conseguem lidar com isso. Elas vão atrás de você e vão perguntar, por que você agiu assim? Porque Paulo era espancado na prisão. E ele dizia, glória a Deus, Jesus vive. E os caras não conseguiam entender isso. Paulo era amarrado, acorrentado os pés e as mãos, colocado no tronco romano, não sei se vocês já viram isso, e chicoteado. E César mandou bater 30, depois mandou bater 70, e terminava, e perguntavam para ele, o que você tem para dizer? Ele dizia, sou mais feliz agora do que há 30 minutos atrás. Como é possível isso? Como é possível uma vida assim? Isso choca o mundo. Isso choca a mente mundana, vingativa, odiosa. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem
entendeu? Quando Paulo então escreve aos Filipenses, ele escreve mediante o Cristo que ele conhecia. Ele escreve mediante a revelação que ele teve de Jesus, do coração de Jesus. Aí você percebe que a vida que você leva depende da revelação que você tem. Quanto menos revelação você tem, mais mundana é a sua vida. Quanto mais revelação do caráter de Deus no seu caráter, mais parecido com Cristo você se torna. Este é o Evangelho. Não há uma promessa de outra coisa. Mas, pastor, Jesus disse que aquele que largar tudo por amor a Jesus e o seguir vai ganhar ainda muito mais nessa vida. É verdade. Posso ouvir um amém? Paulo ganhou muito mais nessa vida. Mas que paradoxo. Pastor, então o senhor se contradiz completamente. O que Paulo ganhou nessa vida e o que Jesus promete para nós nessa vida, quando abandonamos tudo, é peso de glória. Peso de glória. Porque é isso que importa. O quanto de glória você carrega. O quanto de glória você carrega. O que você está disposto a sofrer por Cristo? O quanto você está disposto a sofrer por Cristo? Deixa eu te falar. O quanto você está disposto a sofrer por Cristo revela o quanto você está disposto a reinar com Ele. Deus não vai entregar reino para quem não está disposto a sofrer como Cristo, a sofrer por Cristo. O quanto você está disposto a sofrer por Jesus Cristo é a medida do quanto de reino você vai viver. Agora eu quero que você entenda por que você está sofrendo. Você sofre porque Deus quer te entregar o reino. É por isso. E o seu desafio é passar pelo sofrimento como Cristo passou. O seu desafio é ter a postura de Jesus mediante aquilo que te causa dor. Pastor, mas dói tanto. Senão não seria sofrimento. Posso ouvir um amém?